nós temos duas grandes vertentes, como eu falei no começo, para elaborar um diagnóstico auricular de forma correta, que é, primeiramente, toda a percepção visual, e isso nós vamos treinar os nossos olhos para perceber isso. Então, você que é estudante da Academia Auricular sabe que nós não medimos esforços para trazer tudo aquilo que nós entendemos sobre o diagnóstico auricular para construir junto com vocês algo muito rico em relação ao diagnóstico auricular. E justamente por isso, por não medirmos esforços, é que nós queremos que vocês fiquem experts em diagnóstico auricular. Olá, minhas amigas e meus amigos, prezados estudantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marcos e você está no quadro Caminhando na Auriculoterapia, um quadro desse nosso grandioso projeto da Academia Auricular, que busca caminhar com você, dar os primeiros passos com você nesse grandioso universo que é a auriculoterapia. Então, trazer muito conhecimento, muita clareza a respeito de vários temas que comportam dentro desse nosso grandioso espaço. E para você que quer aprender a eliminar as dores físicas e emocionais com a auriculoterapia de forma imediata, saiba que você está no lugar certo. Excelente? Então, dando boas-vindas para todos que estão aí nos acompanhando desde já. Uma felicidade imensa estar aqui com vocês novamente. E é muito bom ver que vocês estão evoluindo cada vez mais dentro desse nosso grandioso universo auricular. Então, sejam bem-vindos, Lucimar, Otávio, Antônia, Vivi, Silvana, bem-vindo a todos e aqueles que estão chegando por aí também. Pessoal, o nosso tema de hoje, nós vamos focar basicamente em falar sobre um assunto bastante interessante, ao qual gera muito questionamento em relação a uma das partes do diagnóstico auricular. Então, hoje nós vamos falar sobre as manchas ou os sinais auriculares, especificamente quando as pessoas perguntam sobre: será que essas manchas ou esses sinais que a orelha apresenta, baseado em uma determinada desarmonia que acontece em determinada parte do corpo, será que após a correção daquela desarmonia, será que esse sinal desaparece? Será que essas manchas somem? Será que essa sensibilidade que a orelha apresenta desaparece também? Então, como é que essas situações serão resolvidas e que elas já estavam com uma marca muito presente na orelha? Será que esses sinais eles diminuem ou eles desaparecem com o passar do tempo ou com o passar da resolução daquela situação crítica ou conflituosa que aquela pessoa vinha passando no seu corpo físico, emocional ou no seu contexto ambiental ou comportamental? Será que resolvendo o conflito, aquelas marcas que a orelha mostrou, que havia determinado espaço para uma desarmonia acontecer, será que aquilo é resolvido ou não? Então, o tema de hoje vai se basear nesse contexto. Então, nós sabemos que, dentro de todo o padrão auricular, dentro de todo o padrão do diagnóstico auricular, nós temos duas vias muito importantes que vão nos direcionar em relação ao entendimento de uma determinada desarmonia, que é justamente o padrão visual e o padrão sensitivo. Então, o diagnóstico auricular ele vai ser baseado nessas duas premissas. Primeiramente, no padrão visual e depois no padrão sensitivo. Hoje, nós vamos focar mais na situação visual, nos padrões visuais que a orelha nos apresenta, para que nós possamos entender como é que se dá aquela desarmonia e como é que essa desarmonia se manifesta no pavilhão auricular. E depois nós vamos trazer as informações sobre como é que se dá a resolução desses conflitos e como é que a orelha nos mostra essa situação a partir do momento que aquela situação foi resolvida ou foi remediada ou foi sanada. Excelente? Então vamos falar basicamente a respeito disso, dessa parte que também é uma base do diagnóstico auricular. Então, uma das vertentes das quais nós, como auriculoterapeutas, também devemos ter um entendimento para levar esse tipo de clareza para o nosso atendimento auricular. Então, não é que as pessoas precisem saber adequadamente daquilo que está acontecendo ou como é que aquela resolução vai se dar na orelha dela, ou seja, o nosso paciente. Mas nós, como profissionais que gostamos de estudar, gostamos de nos aprofundar dentro daquilo que nós escolhemos para
abraçar dentro desse nosso universo terapêutico, nós devemos ter esse entendimento, até para que o nosso conhecimento fique cada vez mais rico dentro da nossa área de atuação, que no caso é a grandiosa auriculoterapia. Então vamos conjecturar bastante a respeito disso hoje, e logicamente, né, quando a gente esgotar a gente não esgota, mas quando a gente chegar no entendimento de que a nossa mensagem foi passada, né, aí nós vamos falar mais abertamente, vocês vêm com todos os seus questionamentos, dúvidas, elogios, críticas e sugestões, para que a gente possa falar também dentro desse contexto. Então, por que é importante saber sobre isso? Porque muitas vezes as pessoas, os terapeutas, né, especialmente que estão dando seus primeiros passos na auriculoterapia, eles vêm com uma ideia pronta de que quando, por exemplo, a pessoa reclama de dores na região lombar, ele, no seu entendimento, ele acha que olhando para a região da antihélice correspondente à coluna lombar, que ele precise necessariamente encontrar algo diferente naquela região. Então, muitas vezes, as primeiras quedas vêm justamente em relação a essas certezas que nós trazemos e que isso deveria estar se manifestando naquela região. E aí que vem o grande entendimento dentro da auriculoterapia de que nós temos duas grandes vertentes, como eu falei no começo, para elaborar um diagnóstico auricular de forma correta, que é, primeiramente, toda a percepção visual, e isso nós vamos treinar os nossos olhos para perceber isso. Então, você que é estudante da Academia Auricular sabe que nós não medimos esforços para trazer tudo aquilo que nós entendemos sobre o diagnóstico auricular para construir junto com vocês algo muito rico em relação ao diagnóstico auricular. E justamente por isso, por não medirmos esforços, é que nós queremos que vocês fiquem experts em diagnóstico auricular. Baseado nisso, vocês têm que ter em mente de que o aspecto visual é uma das vertentes do diagnóstico auricular, que vai se complementar com a sensibilidade. Então, uma das premissas básicas para que você busque uma mensagem ou uma imagem naquele pavilhão auricular é ter o entendimento de há quanto tempo essa pessoa vem sofrendo com essa determinada desarmonia, porque isso vai ser um fator fundamental para que a orelha esteja ou não esteja manifestando algo que os seus olhos possam captar. Porque se ela não conseguir te dar essa informação, por talvez ela ser bastante precoce, nós vamos ter outras formas de encontrar esse padrão desarmônico que sim vai estar acontecendo e se manifestando, por exemplo, na região lombar, quando a queixa da pessoa for essa. Então, aí nós vamos partir para o segundo fator fundamental do diagnóstico auricular, que é o padrão da sensibilidade. Então, nós vamos tocar naquela região e buscar informações que a pessoa possa nos dar através da sensibilidade da orelha, daquela região específica, de que existe uma região mais sensível se for comparada com outras regiões daquele pavilhão auricular. Então, ao toque na região lombar, nós devemos ter em mente de que aquela região, sim, caso não apresente uma manifestação visual, ela deve estar mais sensível do que a região torácica, ou do que a região cervical, ou do que a região do quadril, mostrando que o conflito está instalado naquela região e vem se manifestando no corpo físico. Então, o padrão diagnóstico, se a gente seguir à risca esse tipo de entendimento, a gente não vai, ou vamos ter muito mais facilidade em acertar do que em sermos levados para o entendimento diferente daquilo que a gente espera. Ou seja, não vamos errar. Excelente? Então, quando a gente vai ter esse tipo de observação, lembre-se sempre do padrão visual primeiro e do padrão sensitivo depois. Então, o que são essas marcas, né? O que são essas visualizações e como é que começou a surgir esse entendimento de padrão diagnóstico?
Então, desde a época de Hipócrates, né, quando ele começava a fazer os seus primeiros rascunhos a respeito dos tratamentos arcaicos, daquilo que viria a ser futuramente, muito futuramente depois, a auriculoterapia. Então, quando ele sabia que uma determinada região retroauricular, se ela fosse seccionada, ou fosse cortada, ou se um determinado vaso fosse sangrado, ele sabia que ele conseguiria uma determinada resposta terapêutica. Então, era muito utilizado lá naqueles períodos arcaicos para resolução de dores de dente, para trabalhar com fertilidade, para trabalhar com infertilidade, quando a pessoa já não queria mais mais ter a sua capacidade reprodutiva no seu auge, então recorria-se às retrosecções de determinados vasos ou determinadas estruturas auriculares que trariam determinado resultado terapêutico. Então, a partir daí, sabia-se que determinados eventos causariam determinados sinais em determinadas partes da orelha. Até, né, quando a evolução daquele modelo arcaico de Hipócrates foi sendo reestabelecido para a sociedade, depois foi sendo esquecido novamente, e em determinados momentos da história, trazia-se isso à tona novamente, depois caía no esquecimento, até chegar nas mãos e na brilhante mente do professor Paul Nogier, que foi quem mapeou e estruturou isso tudo. E aí você pode pensar assim, bom, então foi da auriculoterapia francesa que nós conseguimos ter esse mapeamento diagnóstico maravilhoso que você mostra para a gente lá nas nossas aulas, no nosso projeto da Academia Auricular. Não, também não foi. A auriculoterapia francesa, ela contribuiu muito, né? E é o que nós temos como modelo primário de se fazer a auriculoterapia, porém a questão diagnóstica, ela se deve muito mais ao padrão chinês. Então foram os chineses, especialmente a professora Huang Linchun, que começou a trazer muito essa perspectiva, essa visão muito mais refinada do padrão diagnóstico auricular. Então, se nós temos essa riqueza de possibilidade de olhar para uma orelha e saber como a pessoa se comporta, ter o entendimento das sutilezas e de todos esses conflitos que estão mapeados no pavilhão auricular, eles se dão muito mais graças ao padrão da auriculoterapia chinesa, essa construção do modelo chinês do que do modelo francês. O modelo francês leva em conta, sim, muita questão correlacionada ao diagnóstico auricular, porém, só aquilo que for muito mais gritante, aquilo que estiver muito mais visível, aquilo que estiver muito mais destoando de um padrão de normalidade. Mas as sutilezas, os padrões emocionais, comportamentais, se devem muito mais ao mecanismo elaborado pelos chineses. Excelente? Então, dentro desse entendimento, na auriculoterapia francesa, nós vamos ter possibilidades locais para tratamento, mas não se leva muito em conta o padrão diagnóstico. Excelente? Então, são duas vertentes excelentes que se complementam de forma maravilhosa quando você se dispõe a estudar os dois modelos. E é por isso que nós trazemos a ideia e a formulação dos dois modelos se complementando para que as deficiências de um sejam complementadas pelas possibilidades maravilhosas que o outro nos traz. Então, assim, nós conseguimos completar, né, tudo aquilo que a pessoa precisa para o seu tratamento auricular ser bastante eficaz, eficiente e resolutivo para as questões que ela traz no seu contexto final de queixa. Excelente? Então, de onde elas começaram a aparecer, né? De onde essas situações, essas manchas ou esses sinais, eles evoluem? Na grande maioria das vezes, e por que eu falo na grande maioria das vezes? Porque não é uma regra escrita em pedra. Pode haver variações, conforme eu vou trazer também alguns exemplos para vocês nessa aula ainda. Então, em que contexto isso acontece? Então, geralmente, o padrão diagnóstico, os sinais, as manchas, as marcas que aparecem na orelha, destoando, mas mostrando que ali existe uma determinada desarmonia, elas surgem acompanhadas também de todo o processo evolutivo da formação daquele conflito inicial. Então, trazendo em miúdos, a pessoa
teve o seu tornozelo, né, lesado. Nós sabemos que a via informacional ela acontece de forma imediata. Então, imediatamente, o padrão bioelétrico do ponto correspondente ao tornozelo vai começar a destoar das áreas adjacentes. Então, se a gente conseguir medir com o aparelho o padrão bioelétrico do ponto ou da área correspondente ao tornozelo, nós já vamos observar uma diferença do padrão vibracional e bioelétrico daquela região. Então, a partir daí, o padrão diagnóstico, ou seja, aquilo que nós precisamos para observar aquela região em desarmonia, ele começa a acontecer também. Então, o primeiro indício vai ser a sensibilidade diferente daquela região. Por isso que a vasculhar determinada área ou determinado ponto com o auxílio do apalpador é fundamental também para que a gente consiga localizar adequadamente dentro daquela grande área qual vai ser o ponto certo para que a gente possa utilizar a nossa esfera para corrigir aquela desarmonia. Então, utilizando do estímulo mecânico, nós vamos levar uma determinada resposta para todo o padrão neural, endócrino, para resolver aquele tipo de conflito que está acontecendo lá na região do tornozelo. Então, a partir daí, se aquele conflito físico não for solucionado, o que acontece? Aquela região da orelha vai começar a apresentar padrões diferenciados em relação às estruturas adjacentes. E aí ele pode vir a apresentar geralmente ou uma depressão, ou geralmente um nódulo, ou geralmente um cisto, ou uma diferença de coloração, como se fosse aparecer uma espinha na região, mas é um sinal diagnóstico. Então, depende. O padrão diagnóstico ele vai acontecer. Se não acontecer na sua forma visual, que leva um tempo a mais, nós vamos ter esse mecanismo já estabelecido através do padrão da sensibilidade. E por isso que a palpação ela vai ser tão importante para isso. Então, acredita-se que aquelas situações que não são resolvidas, elas vão sendo cada vez mais marcadas no pavilhão auricular. Mas aquilo já foi resolvido, a pessoa já se restabeleceu do tornozelo, já está andando, já está jogando futebol novamente. Aquilo vai ficar marcado no pavilhão auricular? Se for algo bastante significativo para aquele corpo, vai ficar marcado. Caso não seja algo tão significativo, que aconteceu uma resolução, um restabelecimento do padrão de circulação sanguíneo e também energético, a marca ela não vai ser necessária. Então, aquelas manchas, ou marcas, ou depressões, ou elevações, ou deformações que nós observamos no pavilhão auricular são sinais expressivos de algo bastante significativo que aconteceu com aquele organismo. E isso, ele fica marcado. E aí nós vamos observar também que nem sempre nós vamos observar, por exemplo, uma cirurgia para correção de um desvio de coluna, que aconteceu lá na região lombar. Então, com o passar do tempo, você também não vai esperar encontrar justamente naquele local que aconteceu uma deformação, ou uma mancha, ou uma elevação, ou uma depressão, porque esse sinal ele pode também migrar. E uma coisa que pouca gente se dá ao tempo de estudar e aprender um pouco mais sobre isso é que as marcas elas podem migrar para as adjacências da orelha, ou seja, para a periferia da orelha, melhor dizendo. Então, a hélice ela vai ser um padrão diagnóstico muito importante quando o processamento daquela informação já se deu há muito tempo. Então, se você quiser encontrar alguma coisa que a pessoa vivenciou e já tem bastante tempo, se esse padrão não estiver identificado na área correspondente ao qual a estrutura anatômica representa, no caso, nós demos o exemplo da região lombar, busque na região da hélice na altura correspondente. Deixa eu pegar o meu modelo aqui para exemplificar melhor para vocês. Se contorcendo todo aqui. Então, por exemplo, exemplificando melhor, né? Se, por exemplo, a pessoa sofreu passou por uma cirurgia na região
da coluna lombar. E com o passar do tempo, né, ela vem trazendo esse relato para você de que volta e meia ela ainda sente dor, ainda sente o desconforto, advindo daquela cirurgia não tão bem sucedida que ela fez. Ou seja, fez a cirurgia, mas o problema ainda persiste. Então é normal que, quando nós formos olhar na região lombar, por ser um evento bastante significativo para ela, é normal que a gente encontre uma mancha, uma depressão, uma elevação, no mínimo uma sensibilidade alterada. Mas com o passar do tempo, pode acontecer também de essa informação aqui, ela migrar para a região da hélice. Então, a gente pode encontrar ela não mais na região lombar, mas pode encontrar nessa faixa aqui, correspondente à mesma altura, só que na hélice. E aí nós podemos observar isso também quando a pessoa tem a determinada queixa, tem o histórico, e você não encontra a informação aqui, você, dando uma dica valiosa para você agora, busque na periferia, busque na região da hélice, porque você pode encontrar situações aqui, deformidades ou manchas ou outro tipo de situação, mais expressivo visualmente, que você vai olhar para aquilo e vai poder configurar uma associação em relação a um desvio, a uma cirurgia, ao histórico que a pessoa traz correspondente à coluna dela. Então, se você não encontrar na estrutura, né, na região correspondente ao histórico da pessoa, busque essa informação na região da hélice, porque vai ser um fator bastante confiável para que você possa confirmar os seus fatores, os seus dados diagnósticos. Então, isso pode acontecer, só que para migrar para a região da hélice, aí o tempo ele é um fator fundamental para que isso aconteça. Então, mostrando que aquele evento foi significativo e que ele já é bastante crônico em relação ao período ao qual ele aconteceu. Então, uma dica muito interessante aí para vocês que gostam e se aprofundam nessa área diagnóstica, o que eu acho fantástico que vocês façam também. Então, essa é algo que vocês devem observar também em relação a esse padrão de marcas e manchas, né? E aí, muitas pessoas perguntam também o que define se uma determinada marca vai acontecer e qual a significância que ela vai ter para aquela orelha. E também se os fatores, né, se as marcas demoram muito tempo para acontecer. E aí eu tenho que mostrar para vocês que existe uma correlação que nós devemos levar em consideração também, que é o fator tempo, do momento em que aquele conflito, ou aquela lesão, ou aquela situação aconteceu na vida da pessoa, e também o fator de intensidade ou gravidade daquele problema. Como assim? Se um determinado evento aconteceu na vida da pessoa e já aconteceu um determinado tempo, fator tempo acontecendo, é natural que aquilo já esteja manifestado na orelha. E dependendo da intensidade que aquele evento teve para a vida daquela pessoa e a gravidade daquilo também, aquilo também vai ser marcado na orelha. Agora, muitas pessoas acham que um determinado evento muito marcante, ele pode levar um determinado tempo para ser marcado, para ser mostrado no pavilhão auricular da pessoa. E aí que entra o nosso segundo fator de observação, que muitas vezes o fator tempo, ele não é tão significativo quanto a intensidade da gravidade daquele fator que aconteceu. E uma coisa muito marcante que eu trago até os dias de hoje, eu posso muitas vezes não lembrar do rosto da pessoa que eu atendi, mas se eu olhar para a orelha, eu lembro da história e daquilo que estava acontecendo com ela no momento em que ela me procurou para o atendimento. Então, muitas vezes o nome foge, o semblante da pessoa foge, mas a marcação da orelha e o que eu via naquela orelha é difícil desaparecer. E aí eu lembro de um caso muito interessante, que era de uma paciente que eu já acompanhava há algum tempo, e ela, em determinado momento, ela teve que se afastar, e ela ficou 2 semanas afastada, porque foi um evento bastante significativo que aconteceu na vida dela, que foi a perda da mãe.
E aí eu lembro que quando ela voltou para o atendimento, depois de resolvido, né, todos aqueles transtornos que acontecem em relação à perda e o luto ainda acontecendo, aí ela volta. Aí ela volta para o atendimento, atendimento auricular, e a coisa que mais me marcou, mais me chamou a atenção, foi que quando eu olhei para a orelha dela, existia um sulco cardíaco, onde 2 semanas atrás aquele sulco não existia. Então era muito marcante um sulco gigante acontecer na orelha de uma pessoa em 2 semanas. Ou seja, a partir do momento que o evento da perda da mãe dela aconteceu, isso teve uma significância muito intensa na vida dela e gerou um choque muito grande porque foi um evento não esperado. E o órgão que mais sofre com os choques inesperados é o coração. E não por acaso, no período de 2 semanas, existia um sulco profundo, cardíaco, acontecendo na região do lóbulo, que antes não existia. Então aquilo me chamou e marcou muito a minha carreira como auriculoterapeuta, e confirmando que quando o fator tempo não for fundamental, o fator intensidade do problema ele vai se manifestar e vai mostrar para você que aquele evento que aconteceu na vida daquela pessoa foi muito marcante. Porque muitas vezes o sulco cardíaco ele poderia ter acontecido com o passar dos anos, quando o coração vai perdendo as suas funções ou vai ficando mais debilitado nas suas funções, não cumprindo adequadamente as suas várias funções. Então, ele vai marcando de leve até chegar numa profundidade adequada para que você olhe e fale assim, ó, aqui existe claramente um sulco cardíaco e as funções do coração podem estar sendo prejudicadas. Se não forem as funções fisiológicas, são pelo menos as funções emocionais e comportamentais. E no caso dela, marcou demais porque foi um período de 2 semanas para um sulco cardíaco acontecer que se eu olhasse e não conhecesse a pessoa, e nem a orelha, e nem o evento, eu falaria que aquele sulco levou, no mínimo, uns 10 anos para ser instalado ali. Então, isso foi para colocar por terra a necessidade do fator tempo gerar marcas significativas no pavilhão auricular. Então, com esse evento, isso nos traz a prática comprovada de que o fator intensidade, o choque, a gravidade daquele problema também é muito, aliás, é tão importante quanto o fator tempo. E muitas vezes o precede. Excelente? Então fica essa dica valiosa também para quando vocês forem observar, lembrar que nem só de tempo, nem só o tempo traz as marcas no pavilhão auricular, mas o fator gravidade do evento que aconteceu também é fundamental de ser observado. Então, o que mais que eu trouxe aqui para vocês? Ah, sim, fator interessantíssimo também. E aí muitas pessoas ficam pensando o seguinte, quando observam uma determinada mancha no pavilhão auricular, querer correlacionar essa mancha ou essa pinta justamente com um padrão de desarmonia. Então, muitas vezes, uma mancha vai ser só uma mancha, uma pinta vai ser só uma pinta, querendo a gente associar ou não. O que vai determinar se certa mancha ou certa pinta tem um fator diagnóstico a ser levado em consideração é justamente o questionamento e o histórico de vida que aquela pessoa traz para o nosso atendimento auricular. Então, muitas vezes, uma boa conversa, uma boa ficha de anamnese, ou um bom entendimento daquela situação que está acontecendo, vai ser muito mais valioso do que a gente conjecturar de que determinado sinal tem uma significância clínica muito importante. Logicamente que nós temos os clássicos, né? E a orelha, né? Ela não mente.
Mas, muitas vezes, nós não temos mensuração, não temos um padrão para mensurar se determinada mancha, determinada pinta ou determinado sinal visível não está com aquela pessoa desde o momento do seu nascimento. Então, não que nós vamos descartar o que possa ter acontecido com ela no útero materno, mas eu estou falando que, se nós tivermos uma forma de comparar ou termos informações de que aquela pessoa realmente manifestou determinada mancha, determinada depressão, determinada elevação, ou sensibilidade é outro padrão, mas no padrão visual, se aquele determinado evento está acontecendo, ele pode ter um fator diagnóstico, assim como ele pode ser um sinal que está ali há muito tempo, como os sinais de nascença. Então, muitas vezes, a pessoa já nasceu com aquela determinada pinta e ela vem se perdurando ao longo da história dela. E aí, quando nós olhamos, nós vamos querer associar aquela mancha dela com um determinado fator diagnóstico. E muitas vezes nós vamos estar caindo num erro de fazer esse tipo de associação. Então, para que a gente possa ter certeza sobre isso, nós vamos indagar a pessoa, vamos conversar com ela sobre aquele determinado processo que está acontecendo com ela. Ou seja, você tem uma dor no estômago, você sofre com transtornos digestivos quando a mancha ou a pinta estiver na região do estômago. Então, eu, por exemplo, tenho uma mancha, uma pinta, na verdade, de nascença, justamente em cima, praticamente em cima do ponto Shenmen. E eu lembro quando a gente estava aprendendo auriculoterapia, todo mundo ficava encanando com a minha pinta, falando que eu era, né, que eu tinha problemas emocionais, que eu tinha problema de flexibilidade, né? Todas as funções do Shenmen queriam colocar como disfunções no meu corpo, sendo que era uma mancha que eu já tinha desde que eu era menino, né? Que eu tinha nascido com ela. Então, muitas vezes, uma mancha é só uma mancha, uma pinta é só uma pinta, uma depressão pode ser só uma depressão. Então, depende de cada situação. Como nós não temos o hábito de ficar fotografando a orelha das crianças quando elas estão crescendo, vai ficar essa dúvida. E quem vai poder tirar essa dúvida? O próprio paciente, quando você indagar ele, perguntando se aquela mancha pode estar correlacionada com um evento ao qual ele esteja passando ou não. Só que aí vem a grande dica para os auriculoterapeutas que querem, né, vestir justamente a camisa de auriculoterapeuta. E aí vem as situações. Às vezes você observa um sinal desse e você pode até ficar com dúvida se aquele sinal tem uma correspondência significativa. Desculpa. Se aquele sinal tem uma correspondência significativa com uma desarmonia que aquela pessoa esteja manifestando no corpo dela. Um pigarrinho me pegou. Então, nessa situação, você observa um determinado sinal bastante gritante naquele pavilhão auricular. E você questiona a pessoa sobre a presença ou não de uma determinada desarmonia. Quando ela nega, muitas vezes pode ser porque ela nem sabe que determinado evento pode estar em curso na vida dela. Então, por exemplo, você encontra lá uma elevação na região do estômago. Questiona a pessoa sobre determinados transtornos, possíveis transtornos digestivos, e ela não te dá informação alguma sobre aquilo. Então, aí entra o nosso papel de estabelecer um tratamento de caráter preventivo, para que justamente ela não venha a ter nenhum tipo de complicação digestiva. Ou que, caso essa manifestação ainda esteja num nível bastante sutil, muito mais emocional ou comportamental, nós possamos trabalhar para auxiliar ela a digerir aquele tipo de situação, antes que se estabeleça nas funções do órgão ou da víscera, no caso do estômago. Então, nós trabalhamos precocemente e você não precisa ficar falando para ela que você está tratando. Porque já que ela negou qualquer tipo de desarmonia digestiva,
você trabalha para que ela não venha a reclamar sobre isso lá na frente. E aí, não precisa nem colocar toda semana, mas uma semana sim, uma semana não, você dá uma atenção maior para aquela área ou para aquela estrutura. Excelente? Uma outra dica prática é justamente a seguinte: é observar se a pessoa tem essa determinada queixa, e aí nós vamos observar na área correspondente como nós fazemos o nosso diagnóstico tradicional. E aí vem justamente o tema principal da aula de hoje, que é saber se determinado sinal ou determinada mancha vai ter, após ter a sua resolução concluída, se aquela mancha ela fica no pavilhão auricular ou se ela desaparece a partir do momento que aquele problema é solucionado. E aí, por experiências, né, e relatos e literatura, nós temos também o seguinte, de que as colorações, aquelas colorações mais avermelhadas ou mais esbranquiçadas, as descromias, né, a falta de coloração naquela região específica do conflito, quando o conflito ele é resolvido, essas manchas, essas colorações, elas voltam ao normal. Se for em relação à sensibilidade, a sensibilidade ela também volta ao normal, após a resolução do conflito. Se for correlacionados àqueles cravos, aquelas depressões, elas também tendem a voltar ao normal, especialmente se for cravos. Se forem os sulcos eles são amenizados, mas não voltam ao normal. Ou seja, um sulco cardíaco, até hoje eu não vi uma resolução de um sulco cardíaco, ou seja, se ele volta ao normal, porque a memorização, o padrão de desarmonia, ele já foi instalado. Então, mesmo que o conflito seja solucionado, aquilo fica como uma memória de que algo muito significativo ou importante aconteceu naquela estrutura. Então, ele não some. As manchas mais intensas que acontecem também com uma coloração mais arroxeada ou mais amarronzada, elas também permanecem, mostrando de que aquele conflito foi bastante significativo e que agora ele permanece como uma memória naquela região. Então, em relação a sumir ou não, depende de cada tipo de situação que está acontecendo e o quanto aquilo foi significativo para aquele corpo. Então, ele pode desaparecer ou não. Então, dentro de um padrão de normalidade, é basicamente isso que a gente observa. As colorações, elas voltam ao normal, a sensibilidade, ela é restabelecida, e os padrões dos cravos, né, os sulcos ou depressões, eles também voltam ao normal, com exceção dos sulcos maiores, que esses ficam como marcação de que algo bastante significativo aconteceu naquela região. E também temos as deformidades em determinadas estruturas da orelha, como são aquelas famosas que acontecem na região da parte mais superior da orelha, né, na região da hélice, ou na região do yang do fígado também, que expressam muito a situação de muita raiva contida, muito conflito que aconteceu com aquela pessoa, com aquele organismo em si, e que a pessoa foi literalmente consumida por os seus padrões de excesso, pelas raivas, né? Então ela se morde para não morder as outras pessoas. Então esses padrões de deformidade também não voltam ao normal. Podem amenizar, mas voltar ao normal não voltam. Vamos lá, então é basicamente isso, pessoal. Agora sou todos ouvidos para que vocês possam tecer seus comentários, tirar suas dúvidas. Estamos aqui para isso. Então vamos ver quem chegou depois. A Lucimar. Antônia, seja bem-vinda. Valéria, Maria Cirlei. Ana, saudade também. Noite proveitosa para todos nós. Vivi. Fala, meu chefe, Carlos Henrique, Madalena, Rosileia. Boa noite a todos. Maria de Fátima, Helena, Otávio. É isso aí. Pessoal em peso. Então, podem mandar suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões. E vamos nessa. Então, Otávio compartilhando aqui. Pelo que entendi,
Se a gente não conhece o cliente, não tem como saber se uma marca na orelha está ali por muito tempo, ou se foi algo muito intenso, certo? Correto. Saber se foi intenso, a gente até sabe através do questionamento, né? De perguntar para ele se foi ou não. E aí, quando essas devolutivas vierem positivas, a gente pode ter muito mais convicção de que aquela mancha, aquela marca, aquela situação que está destoando em relação ao restante do pavilhão auricular, ela é sim um padrão diagnóstico. Porque você está confirmando com a indagação e você está tendo a resposta daquela pessoa positiva ao sinal que você está observando. Mas, quando ela não vier com a devolutiva, fica a nossa percepção e as nossas convicções de que aquilo pode ser sim uma desarmonia. Só que na grande maioria das vezes, como é algo bastante gritante, destoante do padrão de harmonia do pavilhão auricular, aquilo chama muito atenção, onde tem fumaça, tem fogo. Então a pessoa às vezes pode não saber, mas na grande maioria das vezes existe sim uma desarmonia em curso, ou que ela sabe ou não lembra, ou que já foi resolvido e já faz tanto tempo que ela não lembra, mas que existe alguma coisa a ser observada, existe. Mas as situações menores, as manchinhas menores, as pintas menores, aí a gente fica no escuro, a gente não tem como ter, né, a certeza de que aquilo é um padrão de desarmonia, porque a gente não tem justamente, como você falou, como mensurar, porque a gente não tem fotos, não tem, né, marcas em relação a esse tipo de situação. Maravilha? Fátima, boa noite. Antônia, na minha aula de sábado, aqui encontramos uma marca na colega e perguntamos. Ela confirmou um câncer na tireoide. Então, maravilha. Então, quando elas forem bastante expressivas, a gente pode sim correlacionar com um padrão diagnóstico, mas quando a pessoa confirmar, ou seja, ela traz, né, a resposta traz a devolutiva positiva para aquilo que a gente estava analisando, sem a confirmação 100%. Antônia falando que já estamos tratando um do outro, eu fui apalpar a minha colega e ela sentia dores em todo o pavilhão. As pessoas, às vezes, bastante sensíveis, né? Muita sensibilidade também, expressa, sabe-se lá por quais situações. Então, assim como tem a orelha muda, tem a orelha que fala demais. E aí, qualquer lugar que você toque, a sensibilidade se expressa. A Antônia perguntando sobre uma imagem que ela enviou no grupo hoje, né? Com essa amiga com a espinha na hélice. Então, aquilo realmente parece uma espinha, né? Mas eu acredito, né, que se não for correlacionado com o processo de insônia ou imunidade, que no caso dela né, porque aquela região a qual a espinha, né, a vulga espinha se manifesta, é justamente uma região chamada, é uma região observada pela auriculoterapia, pela cartografia francesa, que corresponde muito à imunidade e também a processo de insônia. Então, no caso dela, acredito que esteja bastante correlacionado e seja um fator diagnóstico para a gente, sim. Ainda mais porque ela apresenta o histórico, né, de transtornos autoimunes. Então, seria isso aí, Antônia. Rosileia, tenho alguns problemas de saúde. Bem-vinda ao nosso mundo, né, onde as pessoas são um pouco fora do padrão de normalidade, Rosileia. Fica tranquila que você não é a única. Mas aí esses problemas que você tem, tenta buscar a observação com o pavilhão auricular, ver se você encontra alguma coisa correlacionada, né? Então é isso, pessoal. Dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Dou-lhe uma, duas, três. Quem quiser perguntar, pergunta. Senão a gente vai para o terceiro tempo. Então é isso aí. Show de bola. Agradeço a atenção de vocês, a participação também. E qualquer dúvida, crítica, elogio, sugestão, já sabe onde nós estamos. Nos nossos canais, nossos grupos, na nossa comunidade, no Insta, no YouTube. Faça seu like e deixe seus comentários também ao longo desses dias. A Rosileia falando o seguinte. Voltou.
Tem alguns problemas de saúde, um deles é a artrose na coluna, e fiz massagem em mim mesmo. E senti realmente uma sensibilidade no ponto auricular, e conforme fui massageando, senti uma melhora. Maravilha, Rosileia. Então, mantenha como padrão de hábito, né? Manter essas suas massagens auriculares, para manter sempre essa região toda, né? Tanto coluna quanto a região do quadril, bastante ativa e flexível em relação à circulação sanguínea e energética que flui por aquela região, para evitar justamente as estagnações. Então, quando você começa a fazer isso regularmente, você estabelece mais comunicação e mais fluidez para aquela região. E assim você diminui as chances das dores acontecerem. Especialmente se começar a buscar também os conflitos que estão fazendo com que você fique meio travada, né? Sem essa flexibilidade, sem esse jogo de cintura que você deveria estar tendo, ou seja, assim, quais situações que a vida vem te mostrando para te manter mais tensa, né? Mais travada, o que você não está conseguindo resolver. Então, trazendo esses entendimentos emocionais e conflituosos que as pessoas vão passando ao longo da existência, também traz muito mais possibilidade de melhora, com muito mais assertividade e rapidez. Show de bola. Então é isso, pessoal. Forte abraço para vocês, ótima noite, durmam bem, e na próxima semana estamos aí, tá bom? No mesmo horário, no mesmo canal, então fiquem atentos que a gente manda o tema da aula lá nos grupos também, para que vocês possam participar e tecerem seus comentários, beleza? Na segunda, estamos aí. E ao longo da semana, bastante conteúdo também nas nossas redes sociais. E nos grupos também, dando a atenção que vocês merecem, como sempre. Excelente? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu! Tchau, tchau.